Na verdade, o universo, que é a única coisa que existe, né? O universo, Não, sim. ele é tão mais vasto do que a gente imagina que, sabe, é assustador. E aí, assim, você pensar e presumir que você sabe tudo a respeito de qualquer coisa já é uma ignorância por si só. Com certeza. Porque existe muita coisa que a gente não sabe. A maioria das coisas a gente não Muita sabe. coisa. É, tem mais coisa que a gente não sabe ou que a gente sabe? Não sei. Por quê? Porque tem coisa que a gente sabe que não sabe. Mas Eu tem sei muita- que eu não. É. Ah, Pedro, qual é a natureza biológica da consciência humana do ponto de vista computacional? Ou seja, como é que eu pego um computador e eu programo esse computador para ele ter uma consciência humana? A gente não sabe. Estão tentando aí. Tem um projeto na Europa muito grande, tem um projeto nos Estados É Unidos mesmo? muito grande. Que Isso da tem. hora, que da hora. Mas assim, tem os neurocientistas que dizem que isso é possível e tem os que dizem que não vai rolar. E é muito louco porque os caras brigam e tal, mas enfim, divide os caras. Não sei. Eu sei que eu não sei isso. Agora, tem uma porrada de coisa que eu nem sei que eu não sei. Porque a gente não faz nem ideia disso. Sim. Para pra pensar em coisas hoje que nos parecem óbvias, assim. E a gente nem sabia que a gente não sabia disso 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. Sim. Né? Caralho. Sei lá, velho. Para pra pensar em. Antibióticos. Não, para pra pensar na natureza, Voar. na natureza Voar. quântica das coisas. Natureza quântica das coisas que físicos explicam muito melhor do que eu, até Quarks. porque tem o Richard Feynman, o grande Nobel, ele tem uma frase que eu acho ótima, né? Cara, esse cara era um professor, assim, que é um dos caras que me inspirou como professor. E ele dizia, se o cara diz que entende de física quântica, ele não entende de física quântica. Porque quem entende fala que não entende, né? Porque é muito complexo, cara, muito complexo. Vocês estiveram com o Pedro Luz aqui, Aham. então eu queria mandar um abraço pra ele, porque ele não sabe, eu não conheço ele, mas eu admiro muito o canal dele. Cara, que cara bom comunicador, Ele é bom, né? ele é excelente. Pô, aprendo muito. Eu, professor, tenho a minha área de especialidade. Mas então tem muita coisa que a gente não sabe que não sabe. Então, a vastidão da ignorância, ela é muito grande. É muito grande. E você precisa admitir isso. No entanto, e aí o David Eagleman fala isso lá na palestra dele, tem coisa que a gente sabe. Sim. A Terra não é plana. Tipo, o exemplo que ele dá é esse, entendeu? E tipo, não é. E assim, se você entende como um satélite funciona e você entendeu física de ensino médio, você sabe que a Terra não é plana. Você sabe que teve um cara lá na Alexandria, eu não vou lembrar especificamente onde é, mas ele calculou a circunferência da Terra baseado em sombra. Cara, 2000 anos atrás. Só que aí a gente vem para um problema da internet, talvez. O Umberto Eco, grande intelectual italiano, ele disse o seguinte, então não são minhas palavras, ninguém se ofenda comigo, porque foi palavra do Umberto Eco. A internet, ela não criou nada. Ela só deu voz a uma legião de idiotas. Ele fala com essa palavra, com essas palavras. Porque o que ele quer dizer? Que não é que nasceu um monte de gente, nas palavras dele, idiotas. Eu acho muito ofensivo esse jeito de falar. Mas o que ele quer dizer é que a internet deu voz nesse sentido. Então eu acho que já que a internet ela faz um papel que é muito bom de certas coisas, mas muito problemático de outras, porque as pessoas acham que, porque eu comento, eu sei. E eu vejo, às vezes, assim, existe uma escada de consciência quando você é produtor de conteúdo na internet, né? No começo, eu, professor, li os comentários todos, não sei o que e tal. Eu vou te falar que eu tenho uma das comunidades mais respeitosas da internet. É muito raro aparecer Isso é bom. uma outra coisa assim, Só os caras que estão ofensiva. preocupados em neurociência, né? Não são Eu os- acho que os já, burrão, chatão. já traz, já meio que filtra alguma coisa aí. Mas, cara, você vê certos comentários, às vezes eu vejo vídeo de ciência, eu entro lá num canal bacana que eu gosto, eu vou ver os comentários e eu falo, cara, esse cara precisa voltar 10 casas, assim, no jogo, e porque ele tá muito errado e ele não sabe que ele tá errado. Ele não sabe o quanto que ele não sabe, entendeu? E a nossa educação e escolarização, ela não nos prepara para fazer boas perguntas. Ela nos prepara, talvez, para ficar decorando resposta. E talvez esse seja o problema. Talvez você precise de uma educação mais filosófica, no sentido grego da palavra, onde as pessoas estejam mais influenciadas ao quê? Cara, deixa eu questionar, deixa eu usar minha racionalidade. Porque para pensar nisso, o Igor, o Monark. Isso aqui, vamos parar pra pensar no microfone? Eu tô falando aqui, o cara tá ouvindo lá, o cara tá no Acre, com o celular na mão, e ele tá me ouvindo. Como isso acontece? O
cara chega na casa dele, liga o interruptor e acende a luz. E ele não faz ideia de como isso acontece. É mágica, no fim das contas. No fim das contas. Eu estava dando uma palestra uma vez, uma aula, na verdade. Estava dando uma aula na Casa do Saber. E aí eu estava falando sobre a evolução humana, 70 mil anos atrás, de onde a gente saiu, caçadores e coletores, até os dias de hoje, do ponto de vista do cérebro e tudo mais. E aí um cara levantou a mão e falou: professor, mas a humanidade, hoje ela construiu a física quântica e não sei o quê. Aí eu virei para ele e falei: cara, o que você quer dizer com humanidade? E construiu a física quântica. Porque assim, você está usando humanidade como potencial humano. Aí eu concordo. Agora, se você usar a humanidade como humanidade, tipo seres humanos, o cara acende o interruptor na casa dele, ele não sabe por que acendeu. O cara pega o celular dele e tá vendo um vídeo agora no YouTube, ele não faz ideia de como aquilo aconteceu. Ou seja, é uma coisa meio mágica mesmo.